tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é maravilhoso a gente estar na presença do Senhor. Você pode me dizer, mas o Senhor está presente em todos os lugares, sim. Mas nem sempre o nosso coração está ligado ao dele. Nem sempre a nossa mente está atenta. Nem sempre os nossos olhos estão fixos nele. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Bom dia, moçada. Bem-vindos aí a mais um passo aqui na nossa caminhada de oração. Jesus é caminho, ele não é estacionamento. Por isso a gente está sempre indo para frente, não zigue-zagueando e nem recuando, mas indo para frente, porque a gente não tem mais retorno. E nossa live aqui tem o objetivo de contribuir com a sua paz logo no começo do dia, né? Tá aqui Lenita, pastora Lenita, bem-vinda, querida. Rita, Silara, Flaviana, ô Tiago, que maravilha. Eberson, Luanda, maravilha. Bem-vindos. A Keila tá aí também, bacana. Se quem tiver mais aí, que seja bem-vindo. E a gente vai orar agora para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o Salmo 116, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado porque o Senhor nos permite essa reunião virtual. O Senhor nos permite, ó Pai amado, estarmos na presença do Senhor logo pela manhã, ó Pai, dessa quinta-feira tão abençoada que o Senhor nos deu e as suas misericórdias que se renovam sobre nós, ó Pai. Ó Deus, que aquilo que for conversado, aquilo que for tratado aqui, que sirva de fato, sim, ó Pai, para que nos aproximemos mais do Senhor, que estejamos, ó Pai, juntos do Senhor, que estejamos caminhando contigo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmo 116 diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor,
livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Olha, na presença do Senhor. Eu criei, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Salmo de constatação de que no nosso pior momento, da angústia, da tribulação, da tristeza, o Senhor nos ouve. E Ele exalta isso aqui. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Sim, nós estamos, quando oramos, nós oramos com fé, né? Quando a gente fala de oração com fé, crendo, a gente não está simplesmente expelindo palavras ao vento, jogando palavras no espaço, no vácuo, mas a gente sim está se conectando de forma profunda e íntima com o nosso Deus, e Ele ouve a nossa voz. E é motivo de louvor para o salmista e para todos quantos já passamos por esse tipo de experiência. Aliás, a tribulação, a tristeza, ela faz parte da nossa caminhada nesse mundo caído aqui. E é interessante que ele usa uma expressão muito forte aqui, né? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Quem sabe eu esteja conversando agora de manhã com você que tem sentido algo semelhante. Tem experimentado uma estação de angústia, de vaziez, de amargura, de decepção, de sentimentos tóxicos, de coisas tão perniciosas armazenadas no coração e que às vezes faz a gente até imaginar a morte. Às vezes não é que esteja desejando a morte, é simplesmente não querendo viver como está vivendo. Com tristeza, com angústia, abandono, falência, às vezes travado. E ele diz aqui, olha, eu invoquei o nome do Senhor. Noutra parte das Escrituras, a profecia diz, invoca-me e responder-te-ei. Quando nós invocamos o Senhor com fé, Ele ouve. E não só ouve, Ele interfere. Ele tem prazer na bênção dos seus filhos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, receberam Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele ouve sim, e tem prazer em abençoar os seus filhos. E o salmista constata que ele diz, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Pelos simples. A gente às vezes imagina que Deus é o Deus da sofisticação. Alguém já disse que o grau mais elevado de sofisticação é a simplicidade. E o Senhor vela por aqueles que são simples, aqueles que estão buscando Ele por Ele. A nossa busca por Deus, muitas vezes não é por Deus. Aquilo que a gente denomina como busca por Deus, é busca por bênçãos, por favorecimentos, por favores. A gente não busca Deus por Deus. E quando a gente descobre que buscar a Deus por Deus
simplesmente, entre aspas, porque na verdade nós estamos buscando sim, quando buscamos o Senhor, sem questões, sem qualquer tipo de petição a mais, mas buscar Ele por Ele, a gente vai reconfigurando vai sendo instalado em nós outro sistema operacional, outros aplicativos, e aí a gente vai entendendo e vai dizendo que a gente vai dizendo para a própria alma da gente, a gente vai se reeducando, volta minha alma ao teu sossego. Quantas vezes eu já orei assim, dizendo para mim mesmo, Gilmar, abaixa a bola, Gilmar. Abaixa essa bola, para que você está com esse tipo de ansiedade, com esse tipo de... Está tão atarantada a sua alma. Você precisa disso mesmo? Volta o seu sossego e olha, observa, o Senhor tem sido generoso para contigo. Comece a agradecer, traga a memória que dá esperança, né? Aquele hino do cantor cristão, eu gosto demais. Conta as bênçãos, conta quantas são. Comece a contar as bênçãos, olhe para a trajetória da sua vida e veja quantas bênçãos o Senhor te deu, hoje mesmo, agora. Ele te deu a bênção de estar aí respirando, de estar vivo, de estar com o coração batendo, de estar aqui reunido de alguma forma buscando algo da parte dele. Agradeça. O Senhor tem sido generoso, pois Ele livrou a minha alma das lágrimas, aliás, da morte a minha alma, das lágrimas Ele livrou os meus olhos, e da queda livrou os meus pés. Mas o Senhor, Ele não nos livra para que a gente possa viver a vida para onde o nosso nariz aponta ou para onde a gente imagina que estará a tal felicidade distante dele. Ele nos levanta para que a gente ande na presença dele. E como eu disse, Deus está presente em todo lugar? Está. Inclusive aqui, comigo e com você nesse momento. E a consciência da presença dele muda tudo. Muda tudo. A consciência de que somos flagrante para ele, de que ele ouve, de que ele vê tudo, muda tudo. Porque a gente não vai estar... Primeiro, a gente não vai estar na bagaceira. A gente vai ter reverência pela presença dele. Segundo, a gente vai andar seguro. Porque ele diz aqui no versículo 10, eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito. Lá, no fundinho, ainda havia um resquício de fé. É assim. Às vezes a gente imagina, não é possível, mas lá no fundinho você vai ter, sim, essa fé que foi implantada. E ele estava olhando para o lado errado. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Sim. Mas a mentira dos outros, o pecado dos outros não pode servir de álibi para que eu esteja longe de Deus, para que eu peque. Para que eu também, mas o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Me lembro daquele episódio, Jesus andando com Pedro na praia e dizendo para ele da natureza da morte que ele ia sofrer. E ele olha para trás e João está vindo e também ali caminhando e Pedro diz, e ele? O que vai acontecer com ele? E Jesus, que te importa? Se eu queira que ele fique aqui até que eu volte. Quanta te vem e segue-me. O que te importa a mentira dos outros? Mas fulano era tão íntimo, tão presente na minha vida, me traiu. E daí? Isso não é motivo para que você e eu estejamos também traindo o Senhor. E todas as vezes que nós permitimos as malignidades de se alojarem no nosso coração, a gente está também trazendo traição, a gente está saindo da presença do Senhor. E nós fomos chamados, Ele nos livrou para andarmos na sua presença. E é na sua presença, Ele diz aqui, olha, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Reconheça no Senhor os benefícios. Ele diz, eu tomarei o cálice da salvação. Beba do cálice da salvação, você é salvo. Pare de beber amarguras, de comer lágrimas, de ressentir, de ruminar emoções adoecidas, memórias de feridas. Beba o cálice da salvação. É assim que Ele nos encoraja. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E ele notou, no começo aqui ele viu que ele estava cercado por laços de morte e angústias do inferno. Mas aqui no versículo 15, ele observa que preciosa
é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós não somos eternos aqui nessa terra. Esse corpo está cada vez mais, a cada dia, se mortificando. Daqui a pouco você e eu já não existiremos aqui. Estaremos exatamente para onde, estaremos onde somos vocacionados para estar, na presença do Senhor eternamente. Por isso, aquele que vai, ele vai para o Pai. E luto não é de quem vai crendo no Senhor, o luto é de quem fica. Desse apego que nós temos, desse egoísmo, desse inconformismo, até porque também nós não fomos criados para morrer e a morte produz essa angústia. Mas quando a gente está andando na presença do Senhor, a gente não teme mais a morte não nos mata mais. Nós somos eternos, por isso é preciosa à vista, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. E ele constata que quando Deus o ouviu, e houve essa convicção, Deus ouve o seu clamor, livra a sua alma da morte, livra os seus olhos das lágrimas, livra os seus pés da queda, o Senhor o salva da sua angústia. Ele vê que ele não tem que ficar olhando mais para os pecados alheios que possam travar a sua jornada no caminho da santidade. Ele diz: Senhor, de veras sou teu servo. A gente vê que a gente, ainda com toda a inconsistência que nos habita, com todas as ambiguidades, como diz Paulo, né? O miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ainda que você e eu não sejamos quem nós precisamos ser, ou quem gostaríamos de ser, ou ainda quem a gente gostaria que os outros pensassem que a gente fosse. A gente é servo do Senhor. E foi dada a mim e a você hoje mais uma chance. O perdão, aquela culpa que nos angustia tanto. Jesus, ele já até morreu ela no meu lugar. Aquele pecado que eu desgraçadamente cometi, que eu jamais deveria ter entrado, colocado o pé onde coloquei, entrado pelos caminhos que eu entrei, andei ali. Jesus morreu por isso. Ele matou a si mesmo para que você e eu saíssemos dessa vida de bagaceira. Sou servo dele. E ele me deu outra chance hoje. Ele diz, o salmista diz aqui: olha, o Senhor quebrou as minhas cadeias, cadeia da culpa, cadeia do pecado. Oferecer-te sacrifícios e ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença dos seus santos, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Porque quando a gente está restaurado a normalidade da nossa comunhão com Deus, porque o normal da nossa comunhão com Deus é amor, paz, alegria, domínio próprio, bondade, fidelidade, mansidão, essas coisas. O fruto do Espírito, a consequência da habitação de Deus em nós vai produzir essa característica, o caráter de Deus impregnado em nós. E aí a gente tem prazer em estar no meio da turma dele, dos filhos dele, da família do Senhor. Eu queria deixar essas breves palavras, singelas palavras. Como eu tenho dito aqui, é uma conversa. A gente não está trazendo aqui uma exegese do texto, a gente não está trazendo aqui uma pregação no sentido de um sermão. A gente está batendo um papo aqui para incentivar, contribuir com a sua paz, colaborar com a sua fé, para que você desperte. Não só despertar desse sono aí que tem. Estou vendo daqui, eu tenho um detector de cara de fronha do meu lado aqui, e eu estou vendo que alguns aqui, não vou citar nomes, estão me olhando aqui com cara de fronha, ainda nem acordou direito. Mas para que você desperte o seu espírito e ande na presença do Senhor. Adore o Senhor porque Ele ouve a sua voz e Ele vela pelo simples. Não tenha dúvida disso, porque o justo vive por fé. E se ele retroceder, não terá prazer nele a minha alma, diz o Senhor. Não retroceda, ainda que você não tenha aquilo que você fez mais ou menos igual aqueles joguinhos que a gente jogava quando
pequeno, quando criança eu jogava aquele joguinho, já joga dadinho, me esqueci o nome, você vai, agora você vai ter que recuar 15 casas, de repente você recuou na sua trajetória cristã, mas hoje o Senhor te dá a oportunidade porque Ele ouve a sua voz na mais profunda angústia que você possa experimentar. Ali ainda Ele está, porque o amor de Deus, Ele vai lá naquela profundidade. Como diz Paulo lá em Efésios, para que nós conheçamos a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus que nos alcança, seja onde for, a hora que for, quem for que nele crê. Amém? Quero deixar com você e quero orar agora, para que o Senhor Deus faça com que essa palavra encontre eco no meu coração, no seu, para que ela não seja assim, mero discurso, mas que ela se torne prática. Vida, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero te agradecer, Pai bendito, porque o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor ouve a nossa voz. O Senhor ouve e o Senhor atende a necessidade da alma mais aflita, mais angustiosa, Pai. O Senhor supre, sim, as nossas necessidades, Deus. O Senhor faz-nos discernir se aquilo que temos achado que precisamos, de fato é necessidade ou mero capricho. Senhor amado, e que o Senhor nos ajude nessa manhã a despertarmos dessa sonolência, dessa dormência, Pai, para que voltemos para o caminho do Senhor com alegria, Pai amado, e desfrutemos da presença do Senhor enquanto estamos sim aqui nessa terra, Pai. Quero colocar agora, Senhor amado, os meus irmãos aqui que se ajuntam comigo, que estão enfermos ou que tem algum ente querido enfermo, Pai, que agora, Senhor, traz a Tua presença, Senhor amado. Que o Senhor cure, que o Senhor visite, ó Deus amado, com alívio, que o Senhor visite, ó Deus amado, com libertação, ó Pai. Que o pão, ó Pai, não venha faltar na mesa do Teu filho e da Tua filha. Livra da escassez, da penúria, Senhor amado, da dívida, da humilhação, ó Pai. Traga, Senhor amado, oportunidades. Ó Deus, abra portas para o Teu filho e para a Tua filha nesta manhã. Restaura os corações, ó Pai amado, enlutados, de perdas, ó Pai amado, entristecidos, amargurados, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha promover essa restauração na vida de cada um dos Teus filhos que necessitam dela nessa manhã. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, se o Senhor permitir, amém, 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 Rosilei. Cada dia temos uma nova oportunidade de recomeçar com o Senhor. Louvado seja o nosso Deus pelo seu imenso amor. É verdade. Eu queria dizer para você que, se o Senhor permitir, amanhã, sexta-feira, a gente está aqui de volta, tá bom? E eu espero estar aqui com você. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até amanhã, se Ele permitir.